Aleluia. Baruch Hashem. Tudá Rabá Adonai Eloheinu Sabaoth. A você que é o Israel de Deus. Veja o que Deus fala na sua palavra. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai e Yeshua HaMashiach. Porém minha Torá na sua mente, colocarei os meus mandamentos, a minha lei no seu coração, e escreverei em seu coração, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Nenhum deles ensinará a qualquer outro, ou ao seu irmão, dizendo: conheça Adonai e Yeshua HaMashiach, porque todos me conhecerão, do menor ao maior, porque terei misericórdia de suas iniquidades e não me lembrarei de seus pecados. Aleluia. Pessoal, essa é a mensagem pregada por Shaul. Eu fui formado pela Universidade Hebraica de Jerusalém por meio do Instituto de Estudo Bíblico de Israel. E eu quero falar para vocês, né? Um dia eu estava em um templo de uma igreja evangélica e o pastor disse que eu tinha que aprender com ele e obedecer a ele. E eu respondi para ele: pastor, o que é que você sabe que eu não sei? Você tem quanto tempo de evangelho? E disse para ele: tudo que você sabe, eu sei. Por quê, irmão? Porque Deus nos fez reis e sacerdotes, certo? Deus fez para você, que é o Israel de Deus, Deus fez de você rei e sacerdote. Não importa o seu século, o seu sexo, se você é homem ou mulher, se você é jovem, Deus te fez reis e sacerdote. Deus te fez um ser espiritual. Por isso que Deus diz que para o mal você tem que ser inocente, certo? Você não tem que ser habilidoso para o mal. Você tem que ser igual criança para o mal. Mas para o bem, para o pensamento, você tem que ser habilidoso. Você tem que entender que Deus deixou para nós a Bíblia judaica completa, certo? Deus nos apresentou o Instituto de Estudo Bíblico de Israel para que o próprio Adonai e Yeshua HaMashiach te ensine, me ensine por meio do seu Ruach Kadosh, por meio do seu Paracleto, por meio do Espírito de Cristo que habita em nós. Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Certo? E Deus diz: há de ser que eu derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo, ou seja, sobre toda a carne, sobre todo ser humano, até sobre as crianças eu derramarei do meu Espírito, sobre os servos, sobre os grandes, sobre os pequenos, sobre aqueles que estão longe e sobre aqueles que estão perto. O que é que ocorre, pessoal? Lá no livro de Revelação, no livro de Apocalipse, está escrito que nós fomos feitos por Jesus, que é o sumo sacerdote. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nós somos discípulos de Jesus. Em hebraico, nós somos Talmidim de Adonai e Yeshua HaMashiach. Então, o que é que nós temos que fazer um com o outro? Amar. Foi o que respondi àquele pastor. Ele disse: você tem que me obedecer, senão você está debaixo de maldição. Eu disse: olha, pastor, na verdade eu tenho que te amar. Eu tenho que te amar como eu me amo, certo? Eu não posso te amar mais do que eu me amo, entende? Eu tenho que ser submisso ao Espírito Santo, sim. Ao Espírito Santo eu tenho que obedecer. Ao Espírito de Cristo que habita em mim eu tenho que obedecer. A você não. A você eu devo amor. A ninguém devais coisa nenhuma exceto amor. Certo, pessoal? Porque o que é que ocorre, pessoal? A gente vê que a antiga aliança
tinha-se um sacerdote, tinha-se um sumo sacerdote, que ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava no templo e oferecia sangue de animal, de bode, ali pelo povo que era ignorante. Aí Deus lá na frente, ele falou por meio do seu profeta: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas essa mensagem aqui não é dada para todo o povo da terra. Essa mensagem é dada aqui para quem é o Israel de Deus. Você que é o Israel espiritual. Você que é a igreja de Jesus. Nós temos um cabeça. Nosso cabeça é Deus, é Jesus. E nós somos membros um do outro. As escrituras diz: a quem é mais dado, mais é cobrado. Você que se julga sacerdote, você que se julga apóstolo, pastor, bispo, você que se julga presbítero, diácono, você que se julga pastora, a você será mais cobrado, certo? Porque você tem que fazer tudo o que Jesus fez pelas ovelhas. E não é pelas ovelhas do seu templo, é pelas ovelhas, todas as ovelhas de Jesus que existem na terra. E eu respondo por vocês: vocês não conseguem fazer nada por todas as ovelhas de Jesus que existem na terra. Então vocês são ineficientes nos cargos que vocês altamente se elegeram, ou alguém colocou você, porque não foi o Espírito Santo que colocou você para ser pastor do rebanho de Deus. Porque se Deus colocar você pastor do rebanho de Deus, você vai entender que não é: eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus da cidade de Lauro de Freitas. Sim, aí Deus colocou você como pastor dos seus 6.000 pessoas do seu templo, da Assembleia de Deus de Lauro de Freitas. É isso? Eu sou bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Sim. Então você é bispo desse grupo que comporta a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sou pastor da Igreja Batista Monte Oreb Internacional. Então, as ovelhas de Deus corresponde ao grupo que faz parte do seu templo, da igreja que você dirige. Não. As ovelhas do nosso sumo sacerdote, daqueles de nós que fazemos parte nós somos o Israel de Deus, é todos os Talmidim de Adonai e Yeshua HaMashiach que existe em todo o universo, que existe em todas as nações da terra, em toda a tribo, línguas e povos, certo? Quem é o nosso sumo sacerdote? Não é mais você, pastor, não é mais você, bispo, não é mais você, apóstolo. Você pode ter até um dom, mas se você tem esse dom, saiba que você recebeu esse dom para abençoar o rebanho de Jesus, o rebanho de Deus. Não foi para você se autopromover como vocês estão se promovendo, enriquecido à custa da lã e da gordura do rebanho, como o próprio Ezequiel profetizou, que os pastores estão apacentando a si mesmo. Não deveria os pastores apacentar as ovelhas? A fraca você não foi buscar, a desgarrada você não foi socorrer. Jesus disse: olha, o bom pastor, quando vê lá no Salmo 23, quando ele vê 100 ovelhas que ele está cuidando, essas 100 ovelhas aqui é uma forma simbólica de falar, certo, pessoal? Ele deixa 99 no aprisco e vai em busca de uma que se perdeu. Aqui ele quer dizer: multiplique essas 100 ovelhas aqui por toda
população mundial que serve a Jesus, certo? Então, se você for capaz, você que é pastor, você que é presbítero, é bispo, é apóstolo, for capaz de pastorear o rebanho de Cristo, como Paulo pastoreava, como Pedro pastoreava, como os discípulos, os 12 discípulos de Jesus pastoreavam, como o próprio Jesus pastoreou e pastoreia até hoje, aí sim, você tem um dom de Jesus. Pelo contrário, você é ganancioso e é avarento. Porque Deus, ele não escolheu você para ser pastor, e nem para ser presbítero, e nem para ser apóstolo, para ser bispo, padre, papa, para você devorar os dízimos que são entregados nos templos. Deus não escolheu você para ser pastor para comer os dízimos das ovelhas. Pelo contrário, Deus escolheu vocês para vocês alimentar as ovelhas, para você dar alimento às ovelhas de Deus. Porque Jesus disse: olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Estava nu e vocês não me vestiram. Estava na prisão e vocês não foram me ver. Eu estava com sede e vocês não me deram água. Eu estava doente e vocês não foram lá me ver. Estava na prisão e vocês não foram me visitar. E muitos de vocês vão dizer: ah, Senhor, em teu nome eu profetizei. Muito bem, fez milagre, muito bem. Profetizar, fazer milagre é um dever dos discípulos de Jesus, sabia? Jesus lhe chamou, Paulo disse assim: ai de mim se não profetizar, ou seja, ai de mim se eu não anunciar o evangelho, porque eu fui chamado, eu tenho uma obrigação de receber de graça e de graça dar. Agora eu pergunto para você, que é pastor, que é bispo, que é padre, que é papa, que é sheik, a você que é rabino, pergunto a você que é líder de uma religião, se você está providenciando os dízimos, muitos dízimos que você recebe nos templos. Vocês estão determinando que esses dízimos sejam doados para os órfãos, para as viúvas, porque era para isso os dízimos que eram doados nos templos sacerdotal, para abençoar financeiramente e materialmente os órfãos e as viúvas. Aí eu respondo para vocês, tanto você que faz parte da Assembleia de Deus, presidente da Assembleia de Deus, que faz parte da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Deus e Amor, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para vocês que fazem parte da Testemunha de Jeová, da Igreja Católica, vocês estão roubando a Deus, porque vocês não estão abençoando nem os órfãos e nem as viúvas. E como é que eu vou obedecer vocês, se vocês estão roubando aquilo que é de Deus? Veja bem o que é que diz aqui no livro de Malaquias, capítulo 2. Olha bem, vem o que Deus diz para vocês que são sacerdotes, vocês que são líderes religiosos. Agora, capítulo 2 de Malaquias. Agora, sacerdotes, pastores, vocês que são rabinos, vocês que são sheiks, esta ordem é para vocês. Vocês que são padres, apóstolos, bispos, olha o que diz: se não ouvirem, se não prestarem atenção à honra do meu nome. O nome de quem? Adonai Yeshua HaMashiach, o dono de Adonai Tsabaoth, o dono de Adonai Tsekenu. O que significa Adonai Tsekenu do hebraico para o português? Aquele que é a nossa justiça, aquele que é o nosso juiz, o justo juiz. Olha o que diz: enviarei uma maldição sobre vocês, transformarei suas bênçãos em maldições. Sim, eu os amaldiçoarei. Aleluia. Pois vocês não dão atenção, rejeitarei sua semente, lançarei esterco em sua face, o esterco de suas ofertas festivas,
e vocês serão arrastados para fora com ele. Assim saberão que enviei esta ordem para confirmar minha aliança com Levi. Aleluia. Diz Adonai Tsabaoth. Adonai Tsabaoth é o Senhor dos exércitos. O exército de Israel, o exército brasileiro. Ele diz, ó, minha aliança com ele era de paz. Eu lhe dei estas coisas. Era também de temor e ele me temeu. Aleluia. Ele esteve maravilhado com o meu nome. Veja bem o que Levi fazia. A verdadeira Torá, a verdadeira lei, os verdadeiros mandamentos de Deus estavam em sua boca. Porque ao sacerdote compete ensinar a verdade. Aleluia. E nenhuma desonestidade, injustiça foi encontrada em seus lábios. Aleluia. Ele andou comigo em paz e justiça. Assim diz Adonai e Yeshua HaMashiach, e desviou muitos do pecado. Os lábios de um sacerdote devem salvaguardar o conhecimento, e o povo deve buscar a lei de Deus, a Torá, em sua boca, pois ele é o mensageiro de Adonai Tsidkenu, do justo juiz, do Senhor dos exércitos, de Adonai e Yeshua HaMashiach, ou seja, do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No entanto, vocês que são pastores, padre, apóstolo, bispo, vocês que são sheiks, vocês que são rabinos dessa aliança antiga, vocês se desviaram do caminho. O caminho é Adonai e Yeshua HaMashiach. Ele disse, eu sou o caminho. Aleluia. Fizeram muitas pessoas falhar em relação aos mandamentos de Deus. Corromperam a aliança de Levi. Diz Adonai Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. Por isso eu os tornei desprezíveis e vis diante de todo o povo, pois vocês não guardaram os meus caminhos e foram parciais na aplicação da lei, dos mandamentos, da Torá de Yeshua HaMashiach, o nosso Adonai. Não temos todos o mesmo Pai? Deus não nos criou a todos? Porque somos infiéis uns aos outros, profanando a aliança dos nossos antepassados? Aleluia. Judá é infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, pois Judá profanou o santuário de Adonai, que ele ama. Aleluia. Olha o que diz aqui, ó. Adonai fala para vocês. Deus, ele fala que vocês não estão ajudando os órfãos e nem as viúvas. Vocês estão roubando os dízimos e as ofertas que foram destinados para a casa do tesouro, ter mantimento, e assim possa as ovelhas serem o quê? Alimentadas, serem cuidadas, como nasceu a igreja lá em Atos capítulo 2, aleluia, versículo, aleluia, 32, além disso, Deus, aleluia, Atos 2, 42, eles se mantiveram fiéis, eles quem? O Israel de Deus, os Talmidim de Adonai e Yeshua HaMashiach, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você é discípulo de Jesus ou você é um religioso de um templo evangélico, de um templo do islamismo, de um templo da igreja católica, de um templo judaico, de um templo do espiritismo? Você é espiritualista? Não seja espiritualista, seja espiritual. Não seja espírita, seja espiritual. Quem é o espiritual?
aquele que discerne todas as coisas, mas por ninguém será discernido. Olha o que o escritor do livro de Atos, que é o próprio Espírito Santo, nos fala, é o Paracleto, o Roach Kadosh, o próprio Deus. Ele fala assim, ó, eles, os discípulos de Jesus, o Israel de Deus, no capítulo 2, versículo 42 do livro de Atos, eles se mantiveram fiéis ao ensino dos emissários, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos emissários. Todos os que confiavam em Yeshua HaMashiach, o nosso Adonai, permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram o dinheiro a cada um conforme a necessidade que cada um tinha. De modo contínuo e fiel e com singeleza de propósito, eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam pão em várias casas, compartilhando o seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Adonai Tsekenu, ao nosso Adonai Yeshua HaMashiach, e tendo respeito de todas as pessoas, e dia após dia, Adonai, o nosso Deus, acrescentava muitos para a salvação. Eu quero me deter aqui agora para terminar, que eles tinham tudo em comum, possuía tudo em comum. O que quer dizer isso? Para você que é leigo na lei, na Torá, tinham tudo em comum significa tudo que todos possuíam pertencia a todos. Não é como vocês, pastores, não é como vocês, bispo, não é como vocês, apóstolo, não é como vocês, papa, padre, sheik, não é como você, rabino, não é como você, padre. Olha, eles possuíam tudo em comum, eles repartiam com todos os discípulos o que entrava para eles, o que eles tinham de fato, até particularmente falando. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram o dinheiro a cada um conforme a necessidade que cada um tinha. Eu pergunto a vocês estão vivendo assim? Então vocês são hipócritas, vocês são roubadores de homens, vocês são pessoas que estão mercadejando a palavra de Deus, fazendo do rebanho de Deus comércio, fazendo do povo da salvação um motivo de enriquecimento ilícito para vocês. Se vocês aprendessem a repartir o pão de casa em casa, se você aprendesse a repartir esse dízimo, essas ofertas que é doada no templo com todos os congregados, vocês seriam felizes e você estaria cumprindo a lei da Torá, de Adonai e Yeshua HaMashiach. Por isso que eu não obedeço pastor nenhum, nem padre, nem sheik, nem rabino, nem pai de santo, nem não obedeço também nenhum, vamos dizer aqui no espiritismo, nenhum espírita, nenhum, no espiritismo a gente tem o médium, né? Eu não obedeço nenhum de vocês. Sabe por quê? Vocês são trapaceiros, vocês são roubadores da lei de Deus. A lei de Deus me diz que Jesus veio para servir e não para ser servido. E vocês estão sendo servidos pelo rebanho, comendo a gordura e deixando o rebanho morrer de fome. Que Deus abençoe as nossas almas e tire-nos essa venda do nosso coração para nós aprendermos com o próprio Deus, com o próprio Jesus, com o próprio Espírito Santo, e não precisemos aprender com os líderes religiosos que são uma farsa. A religião separa os melhores amigos, mas o amor de Deus nos constrange a fazer o bem, sem olhar a quem. Deus é amor, portanto ame, porque sem amor você não vai entrar no céu.
sem esperança, sem fé, porque todas as coisas que existem vai passar. A sua profecia, as suas palavras vai passar. Um dia vamos morrer. Por isso, ame o teu próximo como a ti mesmo. E vocês que são pastores, são líderes espirituais, ame como Jesus amou. Porque Jesus deixou, para finalizar, Jesus deixou: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei e me entreguei por vós. Você é capaz de amar como Jesus amou? Pois é, aleluia. Precisamos amar como Jesus amou. Amém? Deus nos abençoe. Estamos juntos até os céus. Essa é a mensagem da Ordem dos Advogados das Nações, aqui pelo Instituto de Estudo Bíblico de Israel. Brasil acima de tudo e Deus acima de nós.